Olá cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal e hoje eu vou responder questões aí da Universidade do Estado de Santa Catarina, conhecida carinhosamente aí pelos catarinenses como UDESC. Vamos falar então aí, vamos responder 3 questões e você aí que está assistindo essa aula já dá joinha, já se inscreva no canal caso se você chegou agora aí de paraquedas, porque isso ajuda bastante a gente continuar desenvolvendo um trabalho aqui na internet. Vamos começar então a primeira questão, pessoal. A primeira questão ela vai falar sobre análise de clima. Então ela vai dizer assim, ó, observe o climograma de Florianópolis. O climograma é esse gráfico que representa aqui a média de temperatura e a média de acumulado mensal de chuva durante o ano, né, distribuído pelos meses do ano aí. Bom, e aí a pergunta diz assim, ó, com base no climograma de Florianópolis apresentado, analise as proposições. Quais são as proposições que nós temos aqui? A primeira proposição diz assim, ó, a maior ocorrência de precipitação entre os meses de janeiro a março em Florianópolis é consequência da atuação da massa de ar tropical atlântica. Sim, nós temos a influência da massa tropical atlântica no clima da cidade de Florianópolis, uma vez que ela está, obviamente, no litoral. É uma das únicas cidades capitais do Brasil aí que se encontram em áreas insulares, não está no continente. Beleza? Então, devido a isso, a característica da massa de ar tropical atlântica, ela acaba interferindo sim na forma da característica climática da região. Nós temos aqui a questão de número 2, a afirmativa, assertiva número 2. Nós temos aqui, ela diz assim, ó, a massa de ar polar atlântica é responsável pela queda de temperaturas observadas durante o inverno. Sim, na região ali de Santa Catarina e também Paraná, Rio Grande do Sul, nós vamos ter ali, principalmente nas áreas litorâneas, a presença da massa tropical atlântica. Porém, no inverno, nós vamos ter a presença massiva da MPA, a massa polar atlântica, aquela que nos noticiários aí sobre previsão do tempo vai falar sempre uma massa de ar polar está vindo do Rio Grande do Sul em direção a outros lugares, causando frio e despencando as temperaturas. É essa tal massa aqui, ó, massa polar atlântica, que vai acabar interferindo na diminuição da temperatura, principalmente na época do inverno, tá? E a gente vai conseguir perceber isso aqui no climograma, mostrando aqui a linha de temperatura, beleza? A1 é certa, A2 é certa. Vamos então para a questão de número 3. A precipitação mais elevada entre janeiro e março em Florianópolis decorre da atuação da massa de ar tropical continental, mais úmida que a massa de ar tropical atlântica. Não, a massa de ar tropical continental, ela começa na região do Chaco Paraguaio e também pega partes ali do oeste do estado do Paraná, oeste de Santa Catarina, região do Mato Grosso do Sul, parte também do interior ocidental do estado de São Paulo. Ela vai atuar, mas ela é uma massa de ar quente seca e não uma massa de ar quente úmida. Então ela não vai levar em consideração, não vai fazer nenhum tipo de precipitação nessas áreas. Dessa maneira, a número 3 a gente desconsidera nesse caso. E aí a assertiva número 4 diz que em Florianópolis as chuvas são bem distribuídas, porque as massas de ar que atuam são quentes no verão, tá? A MTA, e são frias no inverno, a MPA, e ambas elas são úmidas. E de fato isso é verdadeiro, uma vez que todas essas massas acabam gerando uma quantidade de chuvas constantes ao longo do ano aqui na cidade de Florianópolis. Não há um momento de estiagem, vai gerar uma diminuição de chuvas na época de inverno, mas isso a gente não considera como estiagem, sim somente uma diminuição da quantidade. Vai chover no inverno. Então nesse caso a número 4 está certa. Então nós temos as verdadeiras 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. A resposta correta dessa questão é a afirmativa da letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão? A próxima questão vai fazer uma análise de biomas, pessoal, e vai falar sobre o bioma cerrado no Brasil, que foi bastante destruído aí devido às atividades agropastoris ao longo do tempo. Então, analise essas proposições. O bioma, então, tem aqui, ó, número 1. Os cerrados têm aspecto característico, marcado por árvores, geralmente tortuosas e espaçosas. Sim, nós temos aí no cerrado uma situação em que as árvores acabam tendo formação de galhos tortuosos devido à acidez
do solo e a toxicidade do alumínio presente, e isso é decorrente do processo de modificação constante do regime de chuvas. O clima tropical típico na região do Cerrado vai gerar uma diminuição, obviamente no inverno, uma quantidade maior de chuvas no verão, e essa variação de umidade vai deixar o solo muito ácido. A número 1 é verdadeira. Número 2, apesar do aspecto xeromórfico no Cerrado, não existe escassez de água. Xeromórfico porque vai ter aí presença de plantas xerófitas, como por exemplo cacto, beleza? E mesmo assim não vai ter escassez de água, mesmo nas estações mais secas. Os cerrados brasileiros, em comparação com as savanas africanas, são úmidas, apesar da sazonalidade da umidade. De fato, apesar de existir mais umidade na época do verão e seca no inverno, isso não quer dizer que vai ter zero de chuvas. Então, consequentemente, acaba tendo aí uma característica de não escassez de água, apesar do aspecto xeromórfico do cerrado. Então, a número 2 também é verdadeira. A questão de número 3 diz assim, ó: o Cerrado está presente nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, São Paulo e Paraná. Sim, nós vamos ter aqui essa questão também como verdadeira, uma vez que existe a presença do Cerrado em todos esses estados do Brasil. Beleza? Número 3, verdadeiro. Questão número 4. Até o 1970 acreditava-se que o solo do Cerrado era improdutivo, mas novas tecnologias e novos tratamentos de solo fizeram dessa região uma das mais produtivas do país. Um tratamento simples, que é conhecido também como calagem. A acidez do solo ela é corrigida com a adição de óxido de cálcio no solo, e isso diminui o pH e consegue deixar aí uma área bastante produtiva. A 4 também é verdadeira. Número 5. Os incêndios no Cerrado são a principal ameaça atualmente. Devido a essa época de estiagem, vai gerar e vai deixar a mata bastante seca, e qualquer tipo de fagulha, qualquer situação aí que possa causar aí uma ignição, vai causar aí principalmente os incêndios na região. A questão número 5 também é verdadeira, então se a gente assinalar a alternativa correta aqui é a letra E, pois todas as afirmativas estão corretas nessa situação. Beleza? Vamos para a última então, prestando atenção aqui, ó. Agora vamos falar sobre migrações. Apesar de estar escrito análise de biomas aqui, a gente vai falar análise de população, tá? Vamos falar de população agora. Sobre a proposição dos tipos de migrações frequentes no cotidiano da sociedade brasileira. Vamos lá, a questão de número 1. Migração pendular é aquela que o trabalhador muda de cidade dentro de uma região metropolitana, principalmente da cidade principal para outra próxima. A gente tem aqui uma situaçãozinha um pouco diferenciada, tá, pessoal? Migração pendular é uma migração transitória, é uma migração diária, em que acontece sim nas áreas metropolitanas, em que as pessoas vão sair de uma cidade dormitório, vão em direção à metrópole durante o dia, trabalham, mas no final do dia ela volta. Então esse processo de ida e vinda, ela se assemelha ao movimento de um pêndulo. Por isso o nome movimento pendular ou migração pendular. A assertiva número 1 está errada, beleza? A assertiva número 2 aqui, a migração sazonal é aquela em que os migrantes permanecem fora de seu lugar de origem durante um determinado período, em geral a trabalho, e depois retornam ao lugar de origem onde ficam à espera de uma nova oportunidade. É o caso, por exemplo, de um boia-fria, que espera a oportunidade da época da safra para trabalhar, fazer a colheita. Quando acaba a colheita nesse lugar, ele volta para a sua cidade, volta para a sua casa. Ou também essa migração ela pode acontecer devido a questões naturais, como por exemplo a seca do Nordeste. Quando começa uma seca muito grande no sertão, as pessoas saem dali, vão em direção à região da zona da mata, e quando as coisas acabam melhorando, elas voltam para o sertão. Isso também é uma migração sazonal, conhecida como transumância. A número 2 é verdadeira. Questão 3. Na migração intrametropolitana, o trabalhador reside em uma cidade de certa região metropolitana e se desloca diariamente até a cidade principal ou a cidade vizinha para trabalhar ou estudar. Nesse caso aí a gente tem a migração pendular, certo? Então essa situação acaba diferenciando. A questão número 3 ela está errada. E por fim temos a questão número 4. Migração cidade-cidade caracteriza-se pelo fluxo de pessoas entre diferentes cidades em busca de melhores condições de vida. A ideia sempre é, as pessoas vão fazer uma migração de maneira espontânea, claro, em busca de melhores condições de vida. Então essa migração cidade-cidade vão acontecer em diferentes cidades em busca dessas condições favoráveis aí que elas buscam para a sua vida.
Nesse caso, a questão número 4 é verdadeira e a resposta só pode ser aqui a letra E, pessoal. Beleza? É isso, pessoal. Temos aqui mais questões respondidas e agora para as questões aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina. Para você que vai fazer vestibular, tá estudando aí e tá mandando bem aí nessas questões. Um forte abraço para vocês. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre geografia e de vestibulares do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre em gabaritagel.com.br porque lá na plataforma tem muito mais para você. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!